Momento do Discipulado. Eu quero falar no exercício da obediência, isso para o processo de educação de uma pessoa e no processo do discipulado, que é a educação espiritual. Vamos separar e sempre procurar entender. Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. O que é natural é diferente do que é espiritual. O Antigo Testamento trata de uma aliança com Israel no plano natural, humano, falando de coisas naturais, dinheiro, relacionamentos. E o Novo Testamento trata do que é espiritual, a igreja, o caminho para o céu, a adoração a Deus e a pregação do Evangelho. No processo natural existe algo que é fundamental, chamado educação. Educação não é o que o mundo chama de educação. O que o mundo chama de educação é instrução. A educação é um processo de condicionamento de uma pessoa para viver em sociedade. A educação começa assim que a criança nasce. É necessário educar a criança, ensinar e corrigir, disciplinar, avaliar, acompanhar a criança, principalmente nos primeiros 5 anos de vida. Esse é o processo educacional. É corrigir, orientar, avaliar a criança, acompanhar, dar presença. Isto é o que é o conceito de educação. Já no plano espiritual, assim que o evangelho é pregado e a pessoa toma uma decisão de seguir ao Senhor, é preciso começar imediatamente o processo de discipulado, que é o condicionamento para a vida cristã. Discipular é ensinar a pessoa a ser um cristão. E isso é no Novo Testamento que trata. Mas existe a correlação, e eu quero focalizar no Antigo Testamento, o grande educador chamado Salomão. A ele foi dada uma grande sabedoria debaixo do sol. E isso vale para todo o processo educacional. O que o Salomão falou, ficou registrado na Bíblia, é extremamente útil para ensinar uma criança como é ser gente. Educar uma criança, a tarefa que é dada às famílias. Os pais têm diante de Deus a responsabilidade de acompanhar os filhos e educar. Existe uma distorção terrível no nosso meio, que é de os pais acreditarem que a escola educa. Então mandam a criança para a escola, até antes da escola para a creche, para a criança ser educada lá. Eles acham isso. Pais que não têm amor às crianças, que querem se ver livre das crianças, empurram os filhos o quanto eles puderem para babar a vovó, tomar conta, para a escola, para a creche, para a televisão, educar a criança. Isso é terrível. Pais que estão abrindo mão da responsabilidade deles, que é o grande privilégio de condicionar seus filhos para serem pessoas ilustres aqui na Terra. O processo educacional visa preparar bons cidadãos. Eu quero tomar algumas palavras do Salomão no capítulo 21 a respeito do assunto. Ele diz, olha, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas é o Senhor que sonda os corações. A criança nasce com uma natureza, a natureza humana, carnal, ela já nasce com esse instinto, como os animais também nascem. E o ser humano é uma pessoa natural que
é dotada de livre-arbítrio e vai desenvolvendo o seu crescimento, e se for deixada por conta própria, ela vai sair totalmente dos planos de Deus. E então ele diz no versículo 3 que exercitar justiça e juízo é algo agradável a Deus, até mais do que a prática da religião. Isso para corrigir o olhar altivo e coração orgulhoso. A criança tem olhar altivo e coração orgulhoso quando ela é deixada. Ela desenvolve o eu dela, fica brava quando não é feita a vontade dela. Eu quero, senão eu vou chorar, vou fazer mãe aqui, vou fazer pirraça, Isso é desenvolvido naturalmente na criança, ninguém precisa ensinar. Para corrigir o processo educacional, tem que exercitar disciplina. Filho, isso aqui tem que ser assim. Ah, mas eu quero do outro jeito. Não é assim, você vai obedecer. Se não obedecer, vai apanhar. Vai ser corrigido para aprender a exercitar o que é certo, justiça. A criança tem que aprender. Isso é um processo, um exercício. E eu me lembro sempre, hoje, as dificuldades dos pais são muito grandes em educar os filhos. Na minha casa, nós educamos 5 filhos e foram bem educados. Os primeiros, nós tivemos que bater, disciplinar. Os últimos nem precisou, porque eles aprendiam com os primeiros. Mas eu ensino, tem que ensinar a criança a obedecer. Filho, vem cá. Se ele não vem da primeira vez, já tem que apanhar. Segunda vez, filho, vai lá, pega aquilo lá e traz aqui para mim. Se ele não fizer, apanha. Não tem que falar 2 vezes, é uma vez só que a gente fala e age. E a terceira vez, não precisa mais. Uma criança normal apanha 3 vezes e aprende a obedecer. Da 4ª vez, filho, pega aquilo ali para mim aqui. E o filho já sabe, ele vai lá e pega. Aquilo vira um hábito. Obedecer vira um hábito. Fazer as coisas certas vira um hábito. Não precisa mais ter trabalho com essa criança. Nunca mais. Ensina a criança no caminho que deve andar. O educador Salomão explica. Ensina a criança no caminho que deve andar. E nunca mais ele vai se afastar desse caminho. Eu tenho essa experiência própria. A gente tem que disciplinar o filho poucas vezes para ele aprender a obedecer. Depois a gente não tem mais trabalho. Tudo mais é uma tarefa facilitada. Então nós vamos aprender a arrumar as coisas, nós vamos aprender a guardar a sua roupa, seu sapato, nós vamos ensinar a criança mais tarde a administrar o dinheiro, a usar como deve usar e assim por diante. Vamos ensinar a criança a não praticar a violência e nós vamos ensinar todas as boas maneiras e ela vai aprender, porque no início a criança aprendeu a obedecer. Os pais que não ensinam a criança a obedecer, criança cresce, aquele desespero, filho, não sei o que, olha, não sei o que, você vai me deixar de cabeça louca, vem, faz isso, não, eu vou te bater, eu vou arrebentar com você. Isso é muito comum. Criança pequena, ai, já vai cair na escada, olha aqui, corre aqui, olha ali, e o desespero de ficar correndo atrás da criança. Não é isso que o Senhor ensina através do Salomão. Na Bíblia, tem que ensinar a criança a obedecer. Isso tem que ser uma prática. A obediência tem que ser uma prática. E nós vamos ensinar também, Edir, no versículo 17, a respeito dos prazeres, o lazer. Nós vamos ensinar que existem responsabilidades, mas o brincar, prazer, isso é uma parte do dia, não é o dia todo. Então, esses aspectos do processo educacional, todos ficam facilitados quando a tarefa foi bem começada, ensinando a criança desde cedo
a obedecer. Bem, no processo educacional espiritual, nós chamamos de discipulado, é a mesma coisa. Tem que ensinar o novo convertido a obedecer. Ah, mas hoje eu não ia vir à reunião, eu tenho coisa que fazer em casa. Meu irmão, você tinha. Você quer o Senhor ou não quer? Então, isso é importante para você. Você vem aqui. Ah, mas eu ia fazer outra coisa. Faça em outro horário, mas não na hora do culto a Deus. Aqui é compromisso com Deus. Você não quer seguir o Senhor? Então é compromisso com Deus. O dízimo, leitura da Bíblia, oração, esses pontos são inegociáveis. Tem que ensinar o novo convertido logo no início a obedecer. Depois, nunca mais a gente vai ter problema com essa pessoa. Sempre ele vai ler a Bíblia, vai saber se comportar, ele não vai faltar reunião, ele vai ser fiel no dízimo, a vida inteira vai dar alegria e satisfação, porque começou bem, foi ensinado a obedecer desde o princípio da vida cristã. Infelizmente, não é o que acontece com a maioria dos crentes nas igrejas, porque não houve um processo educacional correto, não foram discipulados quando no início. Depois é muito mais difícil corrigir, e aí depende de uma convicção própria. A pessoa chega à conclusão: olha, eu estou tudo errado, eu preciso começar de novo, preciso de ajuda, um líder, um irmão que me ajude, eu preciso vencer o meu eu preciso me quebrantar, eu preciso criar hábitos espirituais saudáveis. Bom, aí a própria pessoa vai ter que participar desse processo. Mas quando ela aprendeu no início, que alegria, que felicidade ver um crente animado, que não falta reunião, que gosta de ler a Bíblia, que tem vida de oração, que é liberal, é fiel, ele gosta de falar de Jesus. É algo maravilhoso ver uma pessoa assim, porque começou bem. Se não começou, eu estou falando para um monte de gente que está nessa situação, ainda é tempo, meu irmão, de rever a sua situação. Agora é você, não tem papai nem mamãe para corrigir. Agora é você diante de Deus que vai fazer um esforço tremendo para vencer o seu eu, criar bons hábitos. Quando a gente cria o hábito, isso vale para o resto da vida, é um descanso que a gente tem. Procure entender esse processo, meu irmão, minha irmã.